Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda à aula número 7 do curso de Introdução ao Java. Nessa aula a gente vai aprender a como usar os operadores matemáticos aqui no Java. A gente vai ver principalmente agora os operadores básicos, como a adição, a subtração, a multiplicação e a divisão. Ao final dessa aula, a gente vai desenvolver esse projetinho aqui. Então, eu vou dar um play nele para mostrar para você como que ele funciona. Ele mostra aqui no console, então, algumas perguntas que ele faz. Primeiro, ele pede qual que é o valor do produto que a gente vai vender. Então, ele simula ali uma venda. O valor do produto que eu quero vender, por exemplo, vai ser 50 reais. Quantos desses produtos a gente vai vender? Eu vou vender 2. E aqui a gente já sabe que o total dessa venda seria 100 reais, né? Porque é 2 de 50. E além disso, ele pede qual que é o percentual de desconto que eu quero dar para essa venda. E o percentual de desconto vai de 1 a 100. Eu vou colocar 10% de desconto. Então, calculando aqui, a gente sabe que o total daria 100, menos 10% de desconto vai dar 90. Então, dou um Enter e ele calcula aqui para mim que o valor total da venda é 90 reais. Então, é esse programinha que a gente vai fazer e a gente vai poder ver na prática o uso dos operadores matemáticos aqui no Java. Então, para começar, já vou criar um novo projeto, clicando aqui no menu, vindo em New Project. Ele vai se chamar aula-07. O local eu vou deixar aqui em projetos, no disco C também. A linguagem vai ser Java, o build eu posso deixar o padrão, o JDK também é o padrão que vem aqui, que veio o 21 no meu caso. Vou clicar aqui em Create e vou criar esse projeto numa nova janela. Para a gente praticar o uso de cada um dos operadores, eu vou criar uma classe para cada operador. Então aqui na pasta src, eu vou clicar com o botão direito, vir em New Java Class. A primeira classe vai ser para a gente testar o operador de soma, então eu vou chamar ela de soma. Dá um Enter e a classe está criada. Para ela ser uma classe executável, a gente tem que ter o método main aqui dentro dela. Então, como a gente já viu nas aulas anteriores, eu vou utilizar esse atalho aqui do IntelliJ, né, para criar o método main. E aqui eu vou criar uma variável do tipo numérica. Numérica pode ser int, pode ser double, pode ser float. Eu vou, nesse momento, usar o int, só para esse primeiro exemplo aqui. Uma variável chamada a, e ela vai ter um valor de 15, por exemplo. Ponto e vírgula no final ali do comando. Eu vou criar uma nova variável, também do tipo int, vou chamar ela de b. E o valor que ela vai ter vai ser 72. E agora eu quero criar uma nova variável, também do tipo int, que é o tipo numérico, que vai guardar a soma desses dois valores. O nome dessa variável vai ser soma, e ela vai receber, então eu coloco aqui sinal de igual, a soma do 15 mais o 72, mas eu quero utilizar o valor que está na variável, então eu coloco o a mais o b, ponto e vírgula. Então perceba que o operador de soma é muito simples, a gente utiliza ele aqui com números, e para utilizar ele é o símbolo de mais, que a gente já está acostumado. Então aqui nesse caso eu estou fazendo a soma do a, que nesse exemplo está com o valor 15, com o b, que nesse exemplo está o valor 72, e o resultado dessa soma eu estou guardando na variável chamada soma. Agora, para a gente ver se funcionou, aqui abaixo eu vou imprimir no console o resultado dessa soma. Então eu vou utilizar o atalho aqui SOUT para imprimir o valor da variável soma. Salvei, vou executar. Então isso daqui é bem o básico, é o que a gente já viu nas aulas anteriores, só que a gente está vendo de diferente agora é o operador de soma sendo aplicado aqui, o operador de adição, né? Então o total aqui da execução deu 87, que é exatamente 15 mais 72. Vamos dar uma incrementada, em vez de eu colocar fixo aqui o número 15, eu quero pedir para o usuário. Para pedir para o usuário, a gente utiliza aquela classe scanner, vou chamar ela de leitor, ela vai ser new scanner, e aqui a gente utiliza o system.in. Tudo isso daqui, esse comando, no caso leitor, a gente já viu nas aulas anteriores, tá? Por isso que eu não vou entrar muito a fundo nesse assunto nessa aula aqui. Agora que a gente já tem então o nosso leitor, eu preciso pedir para o usuário informar o primeiro número. Então eu vou imprimir ali no console o texto digite o primeiro número. E aqui abaixo, ao invés de eu passar o número 15 para a variável a, eu vou pegar o leitor.nextInt. Então aqui eu estou pegando o número inteiro, no caso que o usuário digitou aqui no console. E para a variável b, eu vou fazer a mesma coisa.
vou pedir primeiro aqui para o usuário, digite o segundo número, e o que ele digitar eu vou pegar através do comando leitor.nextInt. E agora aqui ao final a gente está fazendo a soma e imprimindo o resultado. Ao invés de eu imprimir só o resultado aqui meio seco, né, eu vou colocar um textinho aqui antes. Então, o resultado da soma é, dois pontos, e aí eu imprimo a soma. E aqui eu utilizo o operador de mais também, o operador de adição, só que quando eu utilizo com um texto, ele faz a concatenação, ele junta esses dois valores. Não é igual quando eu utilizo aqui com números, onde ele faz a operação matemática de soma mesmo. Então tem essa diferença. Executando aqui novamente, e agora o nosso programa está um pouco mais dinâmico. Ele pede então um número, vou colocar o número 7. Digite o segundo número, eu vou colocar o número 5, então tem que dar 12. Dá um Enter, o resultado da soma é 12. Então perceba que é algo bem simples, aqui a gente só está utilizando o que a gente já aprendeu nos vídeos anteriores, só que com o operador de soma agora para praticar. Legal, sabendo como funciona o operador de soma, os outros fica mais fácil, né? Então agora eu vou criar uma classe para a gente utilizar o operador de subtração. Então vou vir aqui na pastinha SRC, clicar com o botão direito nela, vir em New, Java Class. Vou chamar essa classe de subtração. Dá um Enter para criar. Vou criar aqui dentro o método main. E para a gente não se estender muito, eu vou copiar o conteúdo que a gente utilizou aqui na classe soma. Então dentro do método main, a gente tem todos esses comandos aqui. Eu vou copiar todos eles e vou colar aqui. Aqui no final que a gente vai mudar. Aqui a variável está chamada soma, eu vou chamar ela de resultado, assim fica mais genérico. Que vai ser a subtração agora, então vai ser o que ele digitou no primeiro número, menos, então eu utilizo aqui o sinal de subtração. O que ele digitou no segundo número, que está na variável b, então é a menos b. O resultado da subtração, eu vou escrever aqui embaixo, é resultado. Então agora a gente está imprimindo o valor que está na variável resultado. Se eu executar aqui, a gente já vai conseguir ver se deu certo a nossa subtração. Então eu vou testar com um valor bem simples aqui. Eu vou colocar 18 no primeiro número, vou dar um Enter. No segundo número eu vou colocar 9, então tem que dar um resultado de 9. O resultado da subtração é 9. Então deu certo, está funcionando a subtração também. Perceba que é bem simples, né? É só um sinalzinho aqui de subtração, a gente já consegue fazer um cálculo. O único detalhe é que tem que ser com números. Então tem que ser variáveis do tipo numérico. Legal, agora que a gente já pegou o jeito, eu vou para a operação de multiplicação. Então eu vou criar uma nova classe aqui no meu projeto, chamada multiplicação. Novamente ela vai ter o método main para que a gente possa executar ela. E o conteúdo do método, aí eu vou reaproveitar da minha classe de subtração. Só para a gente não perder muito tempo nesse início, então a parte aqui do leitor é a mesma, digite o primeiro número, o segundo número e a multiplicação, né? Então aqui no resultado, onde eu estava fazendo A menos B, eu vou fazer A vezes B. E o vezes, que é o símbolo de multiplicação aqui, ele já é um pouco diferente. Aqui a gente utiliza o asterisco para fazer a multiplicação. Então esse é um item um pouco diferente ali da soma e da subtração, né? Que a gente não está tão acostumado no dia a dia a usar um asterisco para indicar a multiplicação. Vou salvar e aqui embaixo eu já estou imprimindo, né? Só que tem que arrumar aqui também. O resultado da multiplicação é, e daí eu imprimo o resultado. Vamos executar novamente essa classe aqui, multiplicação. Eu quero fazer 7 vezes 5, o resultado tem que dar 35. Acertou, então ele está conseguindo calcular a multiplicação também. E agora eu quero fazer o cálculo da divisão. Então eu vou criar uma nova classe, chamar ela de divisão, dar um Enter. Essa classe também tem que ter o método main, e dentro do método main eu vou copiar esse conteúdo aqui. Legal, vou fazer aqui as alterações que a gente precisa. Essa parte de pedir o número e guardar na variável, essa aqui continua igual. O que a gente muda é aqui no resultado. Em vez de eu fazer A vezes B, eu vou fazer A dividido por B. E a divisão aqui no Java, a gente simboliza a divisão com a barra. Então essa barra aqui
ela é divisão. Estou fazendo A dividido por B. Então, tanto a multiplicação quanto a divisão, elas têm símbolos um pouco diferentes dos que a gente usa no dia a dia. Então, essa que é a diferença principal. E aqui abaixo eu vou imprimir o resultado da divisão. E aqui eu coloco o resultado. Vou executar, então, run divisão main. Então, eu vou executar a classe divisão, o método main. Eu quero fazer 3 dividido por 2. Então, eu coloco no primeiro número 3 e no segundo o 2. Vou dar um Enter e o resultado foi 1. Então, perceba que aqui já aconteceu uma coisa errada. Lembrando, quando a gente está utilizando números inteiros, a divisão vai retornar um número inteiro. Então, por isso que deu esse problema. Uma forma de resolver fácil é alterar o tipo da variável. Em vez de ser do tipo inteiro, eu posso colocar do tipo double, que aceita vírgula. Então, o A vai ser double, o B vai ser double também, e o resultado também vai ser do tipo double. E aqui no leitor eu mudo também. Antes eu estava pegando o next int, né, que é o número inteiro que ele digitou. Agora, no lugar de next int, eu vou utilizar esse outro aqui, ó, o next double. O double é um tipo de número também, só que aceita vírgulas, então não é número inteiro, sem casas decimais. Então eu faço isso tanto para a variável A quanto para a variável B. Vou salvar, vou executar novamente, vou fazer o mesmo teste. Eu vou fazer 3 e o segundo número vai ser 2. 3 dividido por 2 é 1,5. Agora deu certo a nossa divisão. Agora, pessoal, que a gente conseguiu ver na prática cada um dos operadores básicos, a gente vai conseguir fazer uma operação um pouco mais complexa, que é essa que a gente viu ali no início da aula, onde a gente pede para o usuário o valor de um produto, simulando ali uma venda, a quantidade vendida, o percentual de desconto que ele quer dar, e aí no final a gente calcula o total dessa venda, calculando a quantidade vezes o valor e depois subtraindo o total de desconto. Vamos resolver essa daqui então? Então, para começar, eu vou criar uma nova classe aqui no nosso projeto. Ela vai se chamar venda com desconto, porque a gente vai permitir um desconto nessa venda ali. Legal, criei a classe. Como toda classe que eu preciso executar uma função, eu preciso criar primeiro o método main. E dentro do método main eu desenvolvo a minha lógica. Vamos seguir esse exemplo aqui, ó. Primeiro, a gente tem então uma variável que vai guardar o valor do produto. Eu já vou criar essa variável aqui. Como o valor do produto ele permite que tenha vírgula, por exemplo, o produto pode custar R$10,50. Por isso eu vou utilizar o tipo double. E vou chamar essa variável de preço produto. Ela vai ser igual, por enquanto eu vou colocar R$50. Vou colocar 50.0 aqui. Eu também vou precisar criar uma variável para guardar a quantidade vendida. Então, essa variável também vai ser do tipo double, nesse caso, vai se chamar quantidade vendida. Eu vou colocar nesse exemplo 2. E também vai ter uma variável, também vou colocar double, que vai ser o percentual de desconto. Percentual desconto que vai ser igual, vou dar 10% também, 10%. Agora, eu preciso calcular o total dessa venda. Só que para ficar mais passo a passo, ficar mais fácil da gente entender, primeiro eu vou calcular o subtotal. Então, o subtotal vai ser o seguinte. Vou criar uma variável do tipo double, chamada subtotal, que vai ser igual apenas o cálculo da quantidade vezes o preço. Então, vai ser a minha quantidade vendida vezes o preço do produto. Aqui, a gente já tem, então, como se fosse o total da venda sem aplicar o desconto. E agora, o próximo passo é calcular quanto vale essa porcentagem de desconto aqui. Porque a gente tem que ele quer dar 10% de desconto. Mas quanto em reais esse 10% equivale? Então é isso que a gente vai calcular agora. Para calcular não é muito complexo também. Eu vou criar aqui uma variável double, para a gente guardar o valor, né? E eu vou chamar ela de valor desconto. Então eu faço o seguinte. Primeiro, eu transformo esse 10 aqui em percentual mesmo. Eu faço o quê? Eu pego o valor dele e divido por 100. Depois, basta eu multiplicar pelo subtotal. E aqui a gente vai ter, então, o valor desse desconto. Como a gente já tem o subtotal e o valor do desconto, agora a gente já consegue calcular o total vendido, né? Então, eu vou criar uma outra variável do tipo double, chamada total, que vai ser igual
o subtotal menos o valor de desconto que a gente calculou. E agora aqui embaixo basta eu imprimir para o usuário qual que é o valor total da venda. Eu vou colocar aqui o valor total da venda, 2 pontos, e aqui ao lado eu coloco o valor que está na variável total. Vou executar e aqui ele já imprimiu direto para mim. O valor total da venda deu 135. Vamos alterar aqui, vamos dizer que eu vendi 5 e o preço do produto era 15. Primeiro eu vou calcular aqui na mão quanto que deu. Primeiro eu preciso fazer 5 vezes 15, deu R$75, mas eu quero dar 10% de desconto, então eu coloco menos 10%, que é igual a 67,5, 67,50. Vou executar o programa para ver se ele está calculando certo. 67,50. Então o nosso cálculo aqui deu certo. Aqui é um exemplo para você ver como que a gente pode utilizar vários operadores ali no mesmo cálculo, né? A gente utilizou então a multiplicação para calcular o subtotal. A gente utilizou aqui a divisão para calcular aqui o percentual, juntamente com a multiplicação, né? E depois a gente utilizou a subtração para pegar o subtotal e dar realmente o desconto, para então ter o total da venda. Então é bastante coisa, mas ficou bem legal aqui a utilização. Uma melhoria que eu vou fazer no programa é utilizar aqui o leitor para a gente poder pegar as informações do usuário, em vez de digitar aqui direto no programa, direto no código, né? Então eu vou criar aqui o scanner, exatamente como eu criei nos outros. E aqui abaixo eu vou pedir para o usuário digitar o preço do produto. Então novamente eu utilizo o system.out.println, pedindo para ele digitar o preço do produto. E o que ele digitar eu vou guardar na variável preço produto. Pego aqui leitor.next. Nesse caso eu quero o double, que aceita ali casas decimais, né? Então next double. Logo abaixo eu vou pedir para ele digitar a quantidade vendida. E o valor digitado eu vou guardar na variável quantidade vendida, que é leitor.nextDouble. E por fim eu vou pedir o percentual de desconto. Digite o percentual de desconto. E aqui entre parênteses eu vou informar para ele 1 a 100. Então um percentual de desconto de 1 a 100. Na verdade de 0 a 100. Então se ele não quiser dar desconto, ele pode fazer a venda sem desconto. E o que ele digitou, eu vou pegar aqui com o leitor.nextDouble e guardar na variável percentual desconto. Agora o que a gente fez foi tornar o nosso software mais dinâmico. Agora o usuário vai poder digitar as informações que ele quer. Vou executar novamente o nosso programa. E agora ele pede então o preço do produto. Vamos dizer que esse produto ele vale R$85. R$85,50 para deixar mais legal. Eu vou vender 3. E eu quero dar 7% de desconto. Vamos ver qual foi o resultado. R$ 238,54. Eu vou calcular aqui na calculadora para ver se o nosso programa calculou corretamente. Então primeiro eu faço 85,5 vezes 3, que dá 256,50. Mas eu quero dar 7% de desconto, então eu coloco menos 7%, que vai ser igual a 238,54. Então o nosso programa está calculando corretamente. Então nessa aula a gente aprendeu a utilizar os operadores matemáticos ali nos nossos programas em Java e também a gente pôde utilizar na prática esses operadores ali, principalmente os operadores básicos. Agora eu vou deixar um desafio para você poder praticar um pouco mais. Eu vou pedir para que você desenvolva uma aplicação que recebe do usuário as seguintes informações. Primeiro você precisa pedir para o usuário o preço do produto, depois a quantidade vendida daquele produto e depois o percentual de acréscimo. Então, diferente do que a gente fez na aula, que a gente fez o desconto, agora você vai fazer um programa que calcula o acréscimo. E o sistema deve calcular então o total da venda, ali multiplicando a quantidade pelo preço e depois acrescentando o valor do acréscimo que o usuário informou em percentual. Então você tem que calcular quanto desse percentual equivale em reais e daí somar no total da venda. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se ficou com alguma dúvida, bote aqui nos comentários. Se você não é inscrito no canal, se inscreva agora, assim você vai estar incentivando com que a gente traga cada vez mais conteúdos. E se você gostou do vídeo, também não se esqueça de deixar o like e até o próximo vídeo.